Boa noite mais uma vez, graça e paz. Boa noite você que está assistindo ou vai assistir pela internet. Que Deus abençoe a sua vida. Como o Cris falou, a gente se conhece há muito, muito tempo. Acho que agora eu posso falar há uns 30 anos atrás, né? Era meio pesado isso aí para mim até uns dias atrás. Mas essa realidade bateu. Esses dias eu estava conversando com o pessoal no meu serviço. Aí eu fui contar um caso, né? E eu falei, nossa, há uns 15 anos, 20 anos atrás, eu falei, esses dias eu não podia falar isso, porque eu tinha 20, né? Mas agora eu já estou indo para meia idade, então o negócio tá, a cada dia está ficando mais apertado esse tipo de conversa. Mas glória a Deus. É muito interessante o que o apóstolo estava dizendo a respeito de vozes. O que nós temos ouvido, né? Quem nós temos ouvido? E é um pouco disso que eu vou estar querendo falar um pouco nessa noite, a respeito da mente, da nossa mente. E até como tema, pode colocar mente com propósito. Como que tem sido os nossos pensamentos e o que de fato nós temos pensado nos dias de hoje? Será que temos pensado com uma mente aprovada por Deus? Ou simplesmente ficamos jogado ao vento? O que vier aqui está valendo e eu não me preocupo muito com isso não, porque é muita coisa para se pensar, então vamos vivendo da maneira que dá para viver, né? Porque nos dias de hoje, a gente é bombardeado, amém? Todo mundo concorda que é muita informação hoje? São informações de tudo quanto é lado. Hoje é rede social, a mídia através da televisão, mídia através de cartazes na rua, enfim, informações que não tem de onde sair mais. E isso faz com que a gente, muitas vezes, até um assunto que está sendo até colocado com bastante ênfase aí, que é o marxismo cultural, são questões que têm, de certa maneira, entrado e feito com que a gente aceite ela a qualquer custo. Principalmente essas questões relacionadas à família e liberdade, liberalismo e tudo mais. Então, para que a gente não seja envolvido e aceite qualquer coisa que a gente tem visto, é muito importante que a gente pense em tudo que a gente tem recebido, tem visto e ouvido. Porque se você não estiver pensando a respeito disso tudo, você vai ser muitas vezes conivente e envolvido com essas questões, a ponto de se contaminar e, com certeza, colocar a verdade da palavra de Deus em segundo plano. Porque essa absorção que a gente tem de tudo isso que tem aí fora, tende a nos afastar daquilo que é da vontade de Deus. Então, na sexta-feira passada, eu estive falando desse assunto em Tremembé, numa igreja, e quando o Cristiano conversou comigo, falou, quinta-feira tem como você ir? Eu falei, tem, sim. A primeiro instante não ia dar, mas depois acabou dando. E um parênteses eu quero fazer aqui. A importância de você estar preparado, né? Porque domingo, quando eu fui embora do culto, quando eu cheguei em casa, fui fazer um pão lá, um lanchinho depois do culto, né? Aí o Espírito Santo veio e falou assim para mim, e aí? Já tem agenda essa semana? Aí eu falei, como assim, né? Porque sempre quando você tem uma responsabilidade na questão de dar um alimento para alguém, você se sente na obrigação de buscar algo para você dar coisa boa, não é? Quando alguém vai na sua casa fazer uma visita, se alguém avisa, você vai fazer o quê? Se preparar, não vai? Dar uma limpadinha na casa, comprar um pão doce diferente, enfim, fazer uma coisa diferente daquilo que você faz. E para gente que começa, você que lidera ou não, mas
participado de alguma coisa ativa na igreja, quando você está na escala, você fala, não, essa semana eu tenho que me envolver mais, porque eu vou ser usado. E naquele momento o Espírito Santo falou assim, mas será que é necessário isso? Alguém falar para você que você vai ter que pregar essa semana, para você estar buscando eu com a mesma intensidade de quando você tem uma agenda? E eu falei, não, isso aí não vai ser mais diferente na minha vida. Porque todos os dias a gente tem que estar preparado, irmão. Porque todos os dias você pode sim estar pregando, aonde você está inserido. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na escola. E essa preparação, ela é parte da vida de um cristão. Se você é um cristão, se converteu, você não tem a desculpa de falar que você não está preparado. Porque senão volta no que o Cristo estava falando no começo. Você vai morrer. Porque você não tem a intimidade, o relacionamento e muito menos o alimento que te sustenta. Aí você não tem muito menos para dar para o outro e para si próprio. E essas questões de pensamento, ela tende a estabelecer um sistema dominador em nossas vidas, fazendo com que nós sejamos manipulados e levados para aquilo que o governo deste mundo quer nos levar. Que a palavra de Deus vai dizer que o mundo já do maligno. E é isso que ele tenta estabelecer em nós. Essa confusão mental para que a gente não consiga de fato olhar para a verdade e permanecer nela. É de todas as maneiras feito algo para que a nossa mente seja cauterizada em não buscar a verdade, e sim permanecer naquilo que não é real. Então, eu quero que você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Romanos 12. A gente tende a não ter paz quando você não consegue controlar a sua mente. Por mais que você tenha o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, você seja uma pessoa que busca Deus na sua casa em oração, mas se você não tem um domínio sobre a sua mente, fatalmente você vai ficar confuso e tende a sua espiritualidade ir para o buraco. Porque o mal do século tem sido a ansiedade. Pessoas com depressão, com problemas psicológicos, relacionados à falta de controle daquilo que ela pensa. Porque ela começa a acreditar, ela cria uma mentira dentro da cabeça dela, que ela não consegue sair daquele mundo. E ela é muitas vezes tida como louca, ela não consegue se relacionar nas maneiras práticas do dia a dia, como família, porque a mente dela é um turbilhão de coisas. E aquilo que a palavra está dizendo, ela até entende, mas ela não consegue viver de fato aquilo que Deus diz a esse respeito. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que o Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Vou ler de novo, que essa versão NVI é um pouco diferente, de repente, da que vocês estão lendo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que o Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos te render graças, te dar toda a honra neste momento e pedir que o Teu Espírito Santo venha nesse lugar, trazendo a revelação e o entendimento em cada mente que aqui está, Senhor. Que nós venhamos a sair convictos da Tua verdade e que nenhuma mentira, coisas de Satanás tem colocado em nós
permaneça e prevaleça a partir de agora, Pai. Nós repreendemos todo entendimento contrário que permaneceu até este momento e que a partir de agora o Senhor venha se revelar e mostrar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Dentro da nossa mente, irmãos, há um campo de batalha. Há uma guerra aí dentro. Talvez aí, você sentado, neste momento, você está aqui de corpo presente, mas você não está conseguindo, de fato, prestar atenção naquilo que Deus está querendo falar para você. Porque é muita coisa, né? Como eu falei, são vidas diferentes, com questões diferentes, e que acabam, de uma certa maneira, fazendo com que vire um turbilhão de ideias dentro de nós. E isso, muitas das vezes, faz com que a gente viva uma vida desconecta com a realidade que a gente está vivendo. Você está de corpo presente em alguns lugares, mas com a cabeça, de repente, no problema que está lá fora. Que você, ao invés de deixar nas mãos do Senhor, aos pés de Jesus, você fica com Ele aí, martelando, como se fosse resolver alguma coisa. E isso só tende a causar problemas, só tende a adoecer, não só a mente, mas as nossas atitudes, e o nosso coração, e o nosso físico, porque as questões mental, hoje mesmo no meu trabalho, o cara falou, nossa, eu estou com umas dores na perna, cara, acho que é muita coisa que está acontecendo. E eu falei, isso aí, se você for para a ciência e para a psicologia, ela vai ensinar isso. Que se você está com muitos problemas, ele vai refletir no seu físico. Só que eu não aproveitei a oportunidade, já fui e falei, não, mano, você está precisando de oração, vem aqui, já coloquei a mão nele e começamos a orar lá no meu trabalho. Mas é uma questão que a gente tem que estar ligado nisso. Nessas últimas semanas, Deus falou muito nessa questão de pensar realmente o que eu tenho pensado. O que de fato eu tenho aproveitado dos meus pensamentos. O que eu tenho vivido e almejado. Será que esses pensamentos estão de fato com propósitos? Será que o que eu tenho ansiado está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida? Ou eu só tenho pensado em coisas terrenas, coisas que não fazem valer a pena tanto assim? Qual tem sido os seus pensamentos? Porque se a gente não levar a nossa mente cativa à mente de Cristo, fatalmente morreremos. Se a mente tiver aí ao vento e não tiver buscando todos os dias estabelecer uma mente de Cristo, isso aí vai, de certa maneira, nos matar. 2 Coríntios diz assim, 4. As armas com quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Então aqui, duas palavras-chave que chamam a atenção é o quê? Fortalezas. Dentro da nossa mente acaba sendo construído um monte de fortaleza. Áreas que o próprio Espírito Santo muitas vezes fica impedido de acessar por conta daquilo que já foi estabelecido. Porque uma fortaleza são muralhas que dificilmente alguém consegue acessar. Eram construídas fortalezas no passado para que os inimigos não conseguissem dominar aquela terra. E da mesma maneira acontece, como eu falei, tem uma batalha sendo travada aqui dentro, da mesma forma tem fortalezas, que às vezes fica impedido o Espírito agir e quebrar o que de fato precisa ser destronado. Que essas fortalezas, consequentemente, não deixarão você ser obedientes
e cativo a todo o pensamento de Cristo. Porque como é que eu vou obedecer ou servir a mente de Cristo, sendo que eu estou preso dentro de uma fortaleza que não me deixa sair? Eu estou totalmente impedido de ser liberto, porque eu estou travado dentro de mim mesmo. E isso traz muita angústia, irmão. Traz um desespero para a pessoa que fala, eu estou muito aflita, não dorme direito. Todos já devem ter escutado isso ou já passado por isso. Se está com algum problema, deita na cama e tenta dormir, para você ver. Você não consegue. Você vai muitas vezes virar a noite inteira na cama pensando naquilo que você precisava resolver, ou acha que precisa resolver, porque não precisa nada. E no outro dia você vai acordar pior, porque não dormiu, vai levantar e vai estar com um problema, 2 problemas, porque já era o anterior e aquele que foi gerado por causa da noite mal dormida. E nós temos que entender que João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que as fortalezas da nossa mente, ela só vai ser totalmente destruída se Jesus Cristo for a pessoa e o condutor de todos os nossos pensamentos. Se ele não for a primícia máxima daquilo que você pensa, eu gostei muito da analogia que a pastora Agnes falou, que tudo tem que passar por Jesus. Lembra? Quem estava aqui viu ela falando do lance do pedestal, das amizades. Porque se tudo passa por Cristo, tende a se tornar um filtro, Cristo, para essa situação. E vai fazer com que realmente vale a pena. Seja o relacionamento, seja os pensamentos, ou qualquer questão que estiver relacionada. Se Cristo não for o habitante número 1 da sua cabeça, todas as questões humanas e terrenas, elas fatalmente terão dificuldades em ser resolvidas. Porque a própria palavra diz que os pensamentos têm que se tornar obedientes a Ele. E muitas coisas que pensamos, quando a gente se for levar para Cristo, não vai ser aprovado. Porque a gente é desobediente. A gente tende a ser desobediente e esquecer de tudo aquilo que a gente recebe da parte dele. E uma das coisas que a gente sabe que é obediência é ainda não conseguir controlar essas questões da mente. Porque a mente, ela se torna um Deus para nós. Aquilo que você não consegue controlar na sua mente, muitas vezes se torna um Deus. Porque você fica pensando tanto naquilo, que Jesus não tem espaço para entrar nos seus pensamentos. E aquilo acaba virando uma idolatria. Seja o problema, seja o relacionamento, seja um trabalho, seja um sonho que você tem. Aquilo, de tanto ficar martelando na sua ideia, acaba se tornando a questão da bênção que vira maldição. Faz com que você pegue aquilo que Deus deu para abençoar, corrompe e faz com que aquilo te destrua. Por quê? Porque você não refletiu acerca do... Vou dar um exemplo a respeito disso. Essa semana eu estava pensando na questão de trocar o carro. E eu fiquei 2 dias procurando. Eu falei, nossa, hoje eu fiquei boa parte do tempo pesquisando essa questão de ver veículo e tal. Quando chegou a noite, deu uns 5 minutos em mim, eu fiquei meio estagnado. Eu falei, cara, eu não estou conseguindo pensar em outra coisa. Esse negócio está me dominando. E está me tirando a paz. Sendo que era algo para benefício da minha família e tudo mais, uma coisa boa. De imediato eu falei, cara, esse negócio não tá bom, velho. E tava bom, porque já tinha uma pessoa que já ia levar meu carro hoje embora. Só que eu falei, não, esse negócio tá me consumindo. A ponto de eu não ter tranquilidade
e eu não consegui estar tranquilo. Essa que é a verdade, ter paz. Eu falei, tá errado isso, cara. Repreendi, falei, ó, ranquei o anúncio do LX, os caras ligou, falei, não vai ter negócio, espera um pouco. Estava muito ansioso. E entendi que se Jesus não for a primícia maior, essas coisas não são relevantes na minha vida. Seja ela boa aos meus olhos, mas Jesus tem que estar sendo a primícia máxima. E eu estava numa pegada dessa, de estar caminhando o tempo todo com Jesus. Mas eu percebi que uma coisinha, e às vezes as pessoas pensam, mas cara, isso aí que você está falando é mínimo. Mas é através do mínimo que começa a acontecer na sua vida que você perde toda a comunhão com Jesus. As coisas que não têm nada a ver aos seus olhos e aos olhos dos outros, é essas que tiram você totalmente da vontade de Deus. Porque a intenção de Satanás não é vir chegar e jogar você direto no inferno, mas é dar só um dardinho inflamado assim, ó, que pega numa pontinha do seu corpo, mas é o suficiente para te contaminar por inteiro. Então, essas questões na mente são da mesma maneira. Começa com pouca coisa e quando você vê, já está totalmente tomado. Colossenses 3:1 vai dizer, portanto, visto que fosses ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. O que nós temos buscado? Será que nós temos buscado de fato esse conhecimento do alto? Para lidar com as coisas do dia a dia? Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto. O que nós temos pensado? Volto a falar das questões de qual é o propósito para nós como igreja? Qual é o propósito nosso, individual? Qual tem sido o nosso alvo ou o nosso objetivo como cristão? O que nós temos pensado para agradar a Deus? Esse tipo de reflexão tem que ser feito nem todo dia, mas em todo instante. Será que eu tenho desejado e ansiado pelas coisas do alto? Ou eu só estou realmente vivendo para as coisas terrenas? Para satisfação própria? Vamos pensar em terrenas então, mas será que eu tenho me preocupado com o próximo? Com o meu irmão? Porque se a gente continuar o verso, vai dizer, pensai nos objetivos no alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestarei com ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades, mas e ganância, que também é idolatria. Qual tem sido as suas vontades? Quais têm sido as suas vontades, irmãos, no dia a dia? O que você tem ansiado, o que você tem desejado nesse tempo, quando você sai da igreja ou durante a sua semana? Sobre o que você tem pensado, desejado e buscado? Será que está relacionado ao começo do versículo, do capítulo? Ou será que está ao final? Será que a gente ainda está patinando nessas questões da ganância? Em ficar buscando, mas coisas que na verdade nunca trarão satisfação para nós? A gente tem que começar a pensar nisso. Eu li uma frase de um devocional esses dias e eu achei muito relevante. O que você pensa conduz às ações. E essas ações conduzem a hábitos. Hábitos, os seus hábitos desenvolvem seu caráter. E o seu caráter desenvolve seu futuro. Cara, eu falei, isso aqui é muito bom. O que você pensa conduz às ações.
E essas ações conduzem a hábitos. Seus hábitos desenvolvem o seu caráter e o seu caráter desenvolve o seu futuro. Cara, você pensou hoje, você pode não fazer, mas se você continuar pensando, amanhã você vai fazer. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Se você pensou em algo, se for negativo, pecado, coisas que não devem ser feitas, se você não repreender, no mesmo momento, aquilo vai começar a ser alimentado, vai aumentar e vai virar uma prática. Vai virar uma ação, na verdade. Ação, ato de fazer. Uma vez que você fez aquilo, aquilo pode se tornar um hábito. Assim como a oração, ela se torna um hábito na vida de um cristão, o pecado ele se torna um hábito. A ponto de você olhar para ele e nem repreender mais. De tão enfiado no lamaçal que você está. Porque o pecado gera morte. Aí você vem para cá morto, com a capa de crente, mas totalmente vazia. Por conta de um pensamento lá atrás que a gente achou que não tinha problema. Por não ter dado valor à reflexão que eu tenho que fazer sobre o que eu estava pensando. Que eu não poderia ter pensado. E o caráter é uma das questões, eu acho que mais importante para uma pessoa que é seguidor de Cristo. Porque o seu caráter, ele vai determinar o seu futuro, né? E muitas vezes a gente consegue transparecer uma vida boa diante das pessoas, mas Deus está vendo o seu caráter. Ele enxerga quem você é no seu íntimo. E tem uma canção até que fala que as evidências surgirão. Essa música, ela é bem real, porque as evidências elas surgem, irmãos, sendo boa ou sendo ruim. Se tiver alguma coisa oculta, ela vai ser revelada, seja boa ou seja ruim. Porque os frutos, eles sempre saem da árvore. E o fruto maligno também, ele vai desencadear, uma hora ele vai sair. A gente tem que continuar prosseguindo para o alvo, que é Cristo, buscando aquilo que Ele tem desejado para nós, que Filipenses 3 vai dizer, eu prossigo para o alvo, e não podemos andar de maneira que não tenha um objetivo claro daquilo que nós precisamos viver. Costumo dizer que a gente não pode mais perder tempo com questões que até ontem eram problemas, que na verdade não são mais problemas para a nossa vida. As coisas estão passando rápido, a semana, quando vê, começa segunda-feira, hoje é quinta. E aí, quais foram os propósitos dessa semana? O que você fez que impactou no mundo espiritual essa semana? Quais foram os seus pensamentos depois do culto de domingo até o dia de hoje? Será que você não pensou em nada que fosse agradável aos olhos de Deus ou que produzisse algo verdadeiramente concreto para que edificasse o reino de Deus aqui na terra? Ou hoje, 6 horas, a gente voltou a pensar que a gente precisava buscar Deus? É essas questões que está dizendo lá em Colossenses para a gente pensar. Porque tem que existir a integralidade nossa. Porque se minha mente for uma mente de Cristo, eu vou viver as 24 horas do dia pensando, respirando e desejando Jesus, cara. É isso que tem que ser. Para que não haja uma apatia no cristão,
eu tenho que ansiar por Cristo em todo o tempo. Vai virar crente xarope? É isso, a gente tem que ser um crente xarope, que fala de Jesus o tempo todo, que seja inconveniente para as pessoas ao seu redor, porque você só manifesta aquilo que você ama. Se você não tem manifestado a Cristo, quer dizer que você não tem amado Ele o suficiente. E principalmente, pensado nele como deveria. Porque se Ele não está nos seus pensamentos, não vai estar no seu coração, não vai estar nas suas vontades, Ele não vai estar em lugar nenhum. Por isso a importância, né, da gente estar com a mente totalmente voltada para Ele. Porque tem um ditadinho que todo mundo conhece, né? Mente vazia, oficina do diabo. Isso aí todo mundo conhece. Desde pequeno você escuta isso. E é verdade. Deixa a sua mente vagando. Hoje, na hora que eu estava vindo embora do serviço, estava até de repente chegando perto do presídio aqui já, eu pensei, nossa, cara. Como assim? Eu não estava pensando nas coisas objetivas, minha mente estava vagando. É um minuto que você se descuida, você está indo lá... Tipo, você tem que estar vindo para Pinda. Eu já estava indo lá para São José, cara, no pensamento. Sendo que não era esse o meu destino. Meu destino era Pinda. E é isso que acontece todos os dias. Quando você acorda e já não estabelece a verdade para você viver no seu dia. A sua mente vai fluir. Ela vai para algum canto. E alguém vai vir falar nela. Que não é o Espírito Santo. E aí você vai acreditar. Em Jeremias 13:25, vou pegar só esse versículo, está assim: esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esquecesses de mim e confiasses em mentiras. É o Jeremias falando para o povo que estava vindo numa pegada de pecado, de adoração a outros deuses e um monte de coisa errada. Só que eles estavam crendo naquelas verdades, aquelas mentiras, aliás, desculpa. E é isso que acontece quando a gente não estabelece uma mente de Cristo. Tudo que vem aqui, se torna uma verdade, acaba se tornando um ídolo que nos destrói, cara. Faz com que a gente aceite a viver essas mentiras. Um monte de coisa que vai ficar desenrolando aqui, não vem de Deus. Porque a gente não está alinhado com Deus, não tem buscado a Deus, como é que vai vir de Deus? O Espírito Santo até quer falar, mas não há como, porque não há a introdução que o Cristo colocou aqui na hora da oferta. Não há uma busca, não há um relacionamento, não há um nada com Deus. Como que eu vou estar pensando em algo a esse respeito? Que eu só assisti o culto de domingo e do resto da semana eu não fiz nada. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque outros deuses, irmãos, estão sendo construídos a todo instante. Eles não param de ser construídos dentro da nossa cabeça. Pensa que era só lá no deserto que estava sendo construído Deus? Não. Em todo instante, aqui dentro, está se fabricando um Deus. E se eu não destrono ele, no momento que ele começa a ser lapidado, cara, ele vai me levar à adoração a ele. Vai levar, fatalmente vai. Foi só Moisés subir, os caras não precisa construíram e já estava. Você acha que eles construíram somente? Não, eles estavam já adorando. E é isso que acontece dentro de nós. Porque se você não consegue, Jesus e o Senhor, eles são os únicos a serem adorados. E quando não tem essa adoração efetiva, automaticamente a gente já está rendendo glórias àquilo que a gente tem buscado, cara. Aquilo que tem nos dominado. Eu vi um devocional essa semana do pastor Luciano Subirá, falando a respeito de oração. É bem curtinho, vale a pena ler, ouvir. Porque fala que a oração é uma questão de sobrevivência, cara. Se você não ora, se você não tem orado, você não vai conseguir sobreviver. Porque se você não tem orado, você não vai manter o fogo do Espírito aceso dentro do seu coração.
Em 1 Tessalonicenses 5, tem uma lista lá para se manter o fogo do Espírito. Mas o 17 diz assim: orai constantemente e dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai constantemente. Quem que ora constantemente? Será que nós temos orado constantemente? Orar constantemente é você achar que está bom e orar mais um pouco. Essa é a oração constante. Eu acho que já está bom, mas acho que dá mais um pouquinho. Essa é a prática diária de um cristão. E não se privar a oração de agradecimento do café da manhã, do almoço e da janta e na hora de dormir, não. Pode orar mais. Daniel orava só essas vezes, né? Mas a gente pode orar um pouco mais. Para que haja vida em nós. E se de repente isso não tem acontecido, a gente precisa de uma conversão. A gente precisa de uma transformação. Para que a gente possa viver dessa maneira. Buscando em todo tempo, orando em todo tempo e estabelecendo uma adoração constante em nós. A adoração não se priva aqui. Amém? Adoração é uma vida diária. A melhor adoração é a obediência a Cristo Jesus. Essa é a adoração que agrada o Senhor. Para que a gente viva agradando Ele o tempo todo, a gente tem que começar a estabelecer uma obediência a Ele. Naquilo que se diz respeito à palavra de Deus. Porque a conversão não é mudança de vida somente. Até tinha postado isso aqui esses dias. Mas sim uma mudança na mente. Você não muda, você não é convertido porque você deixou de ir no boteco e está aqui dentro do bar. Da igreja. Você é convertido porque houve uma transformação no seu entendimento. Naquilo que você pensa, naquilo que você deseja e naquilo que você almeja, que é ser convertido cada dia mais aperfeiçoado à semelhança de Jesus. Isso sim é conversão, irmão. Não é estilo de roupa, de estilo de vida somente, mas que a mente seja totalmente transformada nesse arrependimento. Eu, hoje conversando com uma pessoa, até lembrei de um fato, que ele falou que estava vendo um testemunho de um cara, de um americano, e eu me lembro quando eu me convertia, quando eu cheguei para minha esposa, na época era namorada, fazia já uns 6 anos que a gente estava junto, e a gente não era da igreja. E quando de fato Jesus falou, agora chega, essa vida não vai te pertencer a você mais, agora vai ser diferente. Você não vai precisar mais dessas práticas. Elas, bebida, drogas e mentiras, tudo aquilo que Satanás tinha me dado, ele falou, você não precisa mais disso. Quando eu cheguei nela e falei, agora vai ser diferente. Ela falou, de novo? Isso aí já aconteceu 20 vezes. Eu não acredito. E hoje, conversando, eu comecei a entender que naquele momento já começou a ter a transformação e o arrependimento verdadeiro. Porque, independente da resposta que ela me deu quando eu falei, agora vai ser diferente, eu falei, tudo bem, você não precisa acreditar em mim. Até porque nem eu acreditaria mais. Mas que você veja o resultado do que Jesus vai fazer agora. Porque eu tenho certeza que agora, de fato, aconteceu uma transformação aqui dentro. Que eu sei que Ele vai fazer com que tudo seja diferente. E a partir daquilo, realmente, tudo se fez novo. Em pouco prazo de tempo, todas as coisas foram diferentes. E é isso que tem que acontecer dentro da nossa mente,
quando a gente de fato se entrega para Jesus, os resultados, eles são evidentes, as coisas começam a acontecer. Se as coisas não têm acontecido na sua vida, você está com um problemão, cara. Você está com um problema. Porque a música você vai ter que cantar depois, Felipe. As evidências surgirão, irmão. Vai ter que ter evidência daquilo que Deus está te falando, daquilo que Deus está fazendo. Porque se não estiver acontecendo, não está acontecendo. É muito simples. Não tem acontecido nada. Porque Deus não quer te exaltar, mas Ele precisa ser exaltado através da sua vida. E se você, de fato, está vivendo conforme os propósitos dEle, as pessoas vão começar a enxergar Cristo vivendo em você. Isso aí não tem como ser diferente. As coisas vão começar a acontecer, cura através de você, pessoas vão te procurar, elas vão pedir para que você ore. De alguma maneira vão olhar para você e falar, tem alguma coisa diferente em você, eu não sei o que é, mas tem. E eu quero. E a gente tem que desejar essas questões. Eu li agora, recentemente, o Atos dos Apóstolos. Meu Deus do céu, cara. Como que eu posso viver a minha vida e não manifestar tudo aquilo lá? Porque eu creio que aquilo lá ainda está sendo derramado para que a gente desfrute. E por isso que eu tenho orado tanto e faço questão de estabelecer a oração por qualquer pessoa que cruza o meu caminho, onde quer que eu esteja. Essa semana, antes de ontem, o cara parou assim, eu comecei a conversar com ele num assunto nada a ver, no meio do corredor lá do hospital. E de repente o cara, começou a falar que estava com uma dor. Eu falei, toma um remédio, né? Toma um remedinho aí, anti-inflamatório. Mas já tomei, dei uns 3 nomes para ele lá. Ele falou, já tomei tudo. Eu falei, cara, a gente precisa orar então. Ele falou, agora. No meio do corredor principal, acesso assim, horário 5 horas da tarde, saindo gerente, saindo todo mundo. O cara, na hora que ele falou agora, eu não pensei 2 vezes. Eu catei no braço dele e falei, só sai no meio do caminho, vem aqui nessa escada. Descendo e subindo gente. E eu ali, impondo as mãos, eu falei, Deus, que experiência maravilhosa que o Senhor está dando. Só que nesse dia já tinha acontecido um monte de coisa, cara. Foi antes de ontem. Foi um dia totalmente atípico, onde Deus agiu de uma maneira assim, totalmente livre mesmo. E eu fiquei impactado nesse momento, porque o cara se dispôs, sedento. Ele é cristão também. Mas eu podia ter falado, mas orar aqui, cara. Quando eu terminei, tinha uma gerente pegando água, eu vi que ela estava olhando com o rabo do olho, e gente passando, os coordenadores. Eu falei, nossa, cara, saí feliz demais. Mas você fica meio naquela, né? Mas é isso que tem que começar a acontecer, irmão. Dentro do departamento onde você trabalha, você conseguir ser um instrumento de Deus nesse sentido. Onde as pessoas venham de outro lugar e falam, não, lá tem um cara, tem uma mulher que vai orar por mim porque eu estou com uma dor, que eu estou com uma enfermidade. Cara, eu sonho, sabe com o quê? Um momento eu podendo estar orando pelo diretor lá do hospital. Eu já declarei isso várias vezes. E o cara é corporativo ainda, tem 3 unidades que eles tomam conta. Você acha que isso não pode acontecer? É lógico que pode. Porque eu creio no Deus que tem habitado em mim. E eu sei que Ele pode fazer através de mim. Então, se tem que ansiar por coisas do céu, do alto, vamos pensar grande nesse sentido. Para que a gente seja uma referência, assim como foi Billy Graham, onde os presidentes dos Estados Unidos falavam, é ele o cara, vem, traz ele para mim que ele vai orar pela nação. Ele vai abençoar o nosso mandato aqui. É isso que nós temos que ansiar nos dias de hoje. E é isso que nós temos que ser para essa geração que está aí, totalmente deturpada. Cadê a resposta? A resposta é nós, cara. A resposta é cada um de nós que acha que não tem capacidade. Não temos mesmo. Nós, por nós mesmos. Mas o Espírito Santo, agindo através de nós, a gente não tem ideia de onde Ele vai nos levar e o que Ele vai fazer com cada um de nós. Eu fico muito empolgado quando eu falo dessas questões, porque eu desejo demais
viver o sobrenatural de Deus. E eu não posso deixar esse tempo passar e eu não desfrutar dessas coisas. Eu quero ter essas experiências, porque deve ser maravilhoso. E quanto mais você tem, quanto mais você busca, mais você vai ter, vai ansiar e vai viver. Para isso acontecer, a gente tem que produzir frutos que mostrem vosso arrependimento. Mateus 3,8. A gente tem que produzir frutos de arrependimento que realmente atraiam o coração de Deus. E Ele fala, agora você entendeu o que eu quero fazer. Agora você está alinhando naquilo que eu preciso. Porque se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Esses versículos eles estão encaixando naqueles pensamentos todos que vocês pensaram e eu pensei e não estava alinhado com a vontade de Deus. A gente tem que fazer isso e falar, Senhor, até agora foi assim, agora não vai ser mais. Tudo que eu pensei, tudo que estava aqui dentro, eu quero que seja destronado essas fortalezas agora. Porque eu sei que o Senhor é fiel e justo para perdoar. Porque se a gente se arrepender e converter dos nossos pecados, todos eles serão apagados, cara. Tudo vai ser apagado. Atos dos Apóstolos 3:9. Tudo vai ser apagado. E com certeza a gente vai começar daí a pensar naquilo que importa. A gente não vai ficar mais perdido e perdendo tempo com coisa que não nos edifica. E não edifica ninguém, na verdade, né? Porque se você não está edificando a si mesmo, como é que você vai edificar outra? Porque se a gente não estiver pensando nessas coisas, sabe o que vai acontecer? O começo de Romanos 12 que eu li. A gente vai ficar moldado conforme esse mundo. A gente vai permanecer da maneira que todo mundo está. Da maneira que a cidade está, da que a sociedade está e que o mundo quer que a gente fique. Porque há essa batalha, há essa guerra para que a gente não permaneça com a mente de Cristo. Basta você ligar a TV, você já vai entender se você precisa ou não disso. É muito fácil ver que os ataques eles estão demais naquilo que a gente não precisa viver. E a gente tem que começar a não viver mais pelo que a gente vê, não viver pelo que a gente sente, mas viver pelo que a gente crê. Que a gente viva pelo que a gente acredita e não pelo aquilo que a gente pensa, ou que a gente sente, ou que a gente está vendo, porque a gente está vendo uma sociedade caída. Mas o que você crê é muito maior do que qualquer outra coisa, não é? Se você crê de fato em Jesus, uma frase de John Stott diz assim: a fé e o pensamento caminham juntos e é impossível crer sem pensar. Se você não tem pensado na fé que você tem que ter no nosso Senhor Jesus, você não vai conseguir ter uma fé alicerçada na rocha, como se diz. Você tem que estar pensando e refletindo acerca da sua fé, cara. Se de fato você tem tido fé, na verdade. Tem tido fé em mim, em Deus, no meu trabalho, no meu pastor? Onde que está a minha fé? Está no autor e consumador? Para que isso tudo aconteça, é um verso que é muito simples, mas é muito prático. De Colossenses 4:2. Dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Meu, esse versículo é poder puro, é fogo puro, né? Pentecostal gosta de fogo puro. Para mim, isso aqui é fogo puro, esse verso.
Porque se você se manter dedicado à oração, o relacionamento com Deus vai estar alinhado. Você vai estar estabelecendo a mente de Cristo. Você vai estar ouvindo e sendo ouvido por Deus com facilidade, através da oração. Consequentemente, as suas antenas vão estar ligadas, porque você vai estar alerta. Tudo aquilo que não for da parte de Deus, você vai estar ligado para repreender e não deixar te envolver. Porque se você não está orando, não está escutando o Espírito Santo, como que você vai estar alerta a alguma coisa? Vai estar alerta nada. Vai estar livre para ser atingido e ferido. E se a oração tem acontecido, eu estou em alerta, eu vou ser agradecido com tudo aquilo que tem acontecido ao meu redor. Porque eu sei que é Deus que está provendo para mim. E a gratidão é uma das questões que mais fazem com que a gente seja satisfeito em Jesus. Aprenda a ser grato. Eu falei aqui domingo, na hora que eu fui falar do momento da oferta, que o sabonete, o Espírito Santo falou comigo através de sabonete novinho. Falou, olha que sabonetinho novinho, bom, que eu te dei. Com esse chuveiro. Uma coisa simples, né? Que a gente não dá valor. Mas muita gente não tem nem isso. Se a gente for grato nas pequenas coisas, com certeza a gente vai ser grato quando a gente tiver coisas maiores também. Então a gratidão, ela tem que fazer parte do cristão. A partir dessa oração e de tudo isso que a gente começa a viver, a gente vai ter a ousadia e está começando a estabelecer Cristo em nossas atitudes. Porque se um cristão é de fato um cristão, ele tem que ser ousado. E ousado que eu digo é sair daquela área de conforto onde você acha que você não teria capacidade de ir. Seja qual área for, seja aquilo que você hoje tem dificuldade, é travado para fazer, você vai fazer, se você estiver alinhado com o Espírito Santo. E vai conseguir dar esse passo de ousadia. Aquilo que de repente você está pensando nesse momento, mas eu queria tanto fazer tal coisa e não tem conseguido. Por que que não tem conseguido? Porque tem tentado na sua força? Na força dos seus pensamentos e não alinhado com aquilo que Deus tem? Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Se Ele deu o espírito de poder para a gente, por que que a gente não está usando? Poder de perdão, poder de amar. Se você tem o Espírito Santo, essas coisas têm que estar poderosas e fácil acesso na sua vida e na minha. A gente tem que estar amando. Tem um cara que está andando comigo, eu estou até brigando com ele. Porque às vezes não tem assunto, não tem nada a ver. Ele fala, cara, tem que pedir perdão. Eu falo, cara, não precisa pedir perdão, coisa nenhuma. O cara enganou nós lá, mas quer pedir perdão. Não, vamos pedir perdão para ele mesmo assim. Eu falei, então tá bom, pede. Eu acho que está transbordando tanto isso aqui nele que ele está... Brinquei com ele hoje, lógico isso. Mas o perdão, ele faz parte do vocabulário do cristão, sem nenhum problema. E é ele que abre as chaves daquilo que a gente precisa acessar. O perdão, ele tem a capacidade de controlar qualquer situação. É como a gente já viu até testemunho. Se você está no trânsito, você dá uma fechada numa pessoa, ou toma uma fechada, vice-versa. A pessoa do outro carro, do outro veículo, ela vai manifestar uma reação. Se você manifestar uma reação também de, perdão, cara, você destrói a pessoa, no bom sentido. Ela não sabe o que faz. Ela fica desconcertada e você, de certa forma, ensina algo para ela. Que você é diferente.
E isso é ser cristão, cara. É esses detalhes que muitas vezes são difíceis para nós, não são? Difícil pegar o carro numa estrada. Hoje chegou todo mundo atrasado, porque deu uma chuva, 10 para as 8, 15 para as 8. E falaram que o trânsito, onde eu trabalho lá, estava um caos. Pessoas querendo passar por cima dos outros. E é nesse momento que a gente tem que ser crente. Tem que conseguir, de fato, ter uma tranquilidade aqui, ó, na mente, nos pensamentos, para falar, eu não preciso agir dessa maneira e eu não posso agir dessa maneira. Eu tenho que pensar para falar e falar aquilo que é de verdade. Para a gente estar concluindo, se você tem ansiado por alguma coisa, que esse anseio seja pela presença do Espírito Santo na sua vida. Eu estava refletindo essa semana e veio uma questão. Deus falou assim para mim, que a paz na minha vida, né, seja a mesma de um bebê quando está dormindo. Todo mundo já viu um bebezinho dormindo, né? Eu falo disso porque é o que eu mais vejo, de vez em quando, elas não dormem muito não, mas minhas filhas que são bebê, você olha para elas dormindo assim, ó, com aquela tranquilidade, assim, com os braços abertos, quando dorme, dormindo tranquilo, você fala, nossa, cara, que paz, né? Aí Deus falou, você tem que ter essa paz aí no seu dia a dia, mano. Não é quando você está dormindo, não. Você tem que ter essa paz aí no seu dia a dia. Porque eu estou no controle da sua vida. Você não precisa ficar eufórico e loucão, porque é eu que estou no controle, cara. Joga tudo aqui, ó, e pega meu fardo que é leve, deixa que eu alivie você. E se tem alguma coisa para você ansiar, para você ficar nervoso e estressado, seja pela minha presença habitando na sua vida. Eu falei, ó, obrigado, Jesus, é isso que eu preciso mesmo. Se tem alguma coisa para que você anseie, seja o Espírito Santo. Fique irritado, porque você não tem Ele por completo na sua vida. Fique sem dormir, já que muita gente fica estressado por um monte de coisa, fica sem dormir a noite inteira, irmão, buscando a presença de Deus. Que eu tenho certeza que você vai levantar no outro dia. Se você não dormiu, você só vai levantar. Mas vai levantar cheio de poder. E diferente da noite anterior. E não vai nem sentir sono, porque Ele é o nosso descanso. Ele nos satisfaz. Então que a gente possa entender nessas questões. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Que a gente possa ter a nossa mente com um propósito, na verdade, de viver o reino de Deus aqui na terra. Que essa seja a nossa motivação e que, se tem uma coisa que vocês têm que sair daqui dessa noite, é convicto de que sua mente tem que estar pautada no reino de Deus, cara. Tem que estar desejando viver o reino de Deus em todo o tempo. Que coisas terrenas, a gente tem que pensar sim, com sabedoria, para a gente conduzir a nossa vida. Mas não são elas a primícia dos nossos pensamentos. A primícia do nosso pensamento tem que ser o Senhor Jesus. Ele tem que ser o centro de tudo aquilo que a gente precisa. Se coloque de pé. Eu não queria ter estendido, mas eu tive que até cortar aqui. Você vai tocar alguma coisa aqui? Eu tinha citado uma questão de chaves aqui. Esses dias eu estava orando de manhã e Deus começou a falar para mim assim, ó, você tem um monte de chaves, cara. Chave, sabe, chave da sua casa, um molho de chave. Deus começou a falar assim, vocês estão de posse de várias chaves. Você tem chave para abrir qualquer porta. E eu comecei a orar, falei, o que Deus está falando disso? Nem tinha pensado nessa questão. Aquilo que você precisa acessar na vida, de repente, das pessoas, seja de uma doença, de uma enfermidade, de qualquer área. Nós somos como se fosse um carcereiro
que temos essas chaves? Porque Jesus, Ele nos dá essas chaves através do poder que há nele. Só que o que acontece? Assim como a gente às vezes esquece a chave da casa, dentro de casa perdida ou em qualquer outro lugar, a gente tem feito isso com essas chaves que Deus tem colocado na nossa mão. A gente tem feito o quê? Pouco caso com esse molho de chave que Jesus deu e falou: você tem isso aqui. Você vai abrir aquela porta, porque amanhã alguém vai precisar dessa chave. Só que a gente, infelizmente, tem deixado essa chave em casa. Quando se depara com essa porta, a gente não consegue entrar, por conta daquilo que ficou lá longe. Então que a gente tenha convicção de que assim como um carcereiro que toma conta de várias portas e tem essa chave, Jesus, Ele dá essa chave para cada um de nós. E que a gente tenha um zelo por essa chave. Guardar ela, como se diz, as 7 chaves. Para que nada, e principalmente nós mesmos, não venhamos a perdê-las. Mas que a gente possa sim libertar todos os cativos, todos aqueles que estão aprisionados em cadeias, para que o nome do Senhor seja glorificado. Curve sua cabeça e ore a Deus. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça que é derramada, porque é por causa dela que estamos aqui nessa noite, Senhor. Porque se não fosse ela, seríamos consumidos por tantas coisas erradas, tantos pecados, tanto desejo e pensamentos que não são do teu agrado, Deus. Somos bombardeados o tempo todo. Há uma guerra, uma batalha constante dentro da nossa cabeça. Mas nós compreendemos que temos que ter a mente de Cristo, Pai. Por isso nós, neste momento, queremos nos colocar diante de Ti, em arrependimento, pedindo perdão, para que o Senhor venha nos purificar, para que o Senhor venha nos lavar nessa noite e transformar, Deus, transformar todo o nosso entendimento, para que a gente não seja amoldado ao sistema desse mundo, mas que a gente seja renovado em nossas mentes, para poder realmente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só conseguiremos desfrutar, Senhor, de tudo isso, se a nossa mente for tomada por Ti, Pai. Por isso nós depositamos todos os nossos pensamentos em Tuas mãos, Senhor. Conduza os nossos pensamentos, Senhor. Não nos deixe mais pensar a partir de nós mesmos, mas que nós venhamos a pensar a partir do Senhor, Pai. Porque tudo que começa em nós, Senhor, nunca gera fruto digno, Senhor. Mas tudo que começa do Senhor é bom, perfeito e agradável, Pai. Por isso nós queremos, nessa noite, entregar tudo a Ti, Deus, dizendo que não agiremos mais e não deixaremos mais os nossos pensamentos fluírem como fluíam, sem destino algum, Pai. Mas nós queremos começar a pensar nos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, Deus. Que tudo que pensarmos seja com propósito, que tudo que pensarmos tenha propósito, Deus. Porque não queremos passar nem mais um dia sem Tua presença, Senhor. Porque os nossos pensamentos, Ele tende sempre a nos levar para distante de Ti, Pai. Nós queremos permanecer em Ti, Senhor Jesus.